Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área é pênalti. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo, dessa vez vamos estar trazendo aí o pré-jogo entre Atlético Goianiense e Vasco, vamos estar falando aqui o número, a arbitragem, onde vai ser a transmissão desse jogo, escalações e muito mais aí da partida. Mas antes da gente trazer essas informações, peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não custa nada, ajude o nosso canal a estar crescendo cada vez mais aqui no YouTube, aperte o sininho de notificações para poder estar recebendo as futuras notificações aí dos nossos vídeos e também deixe um like e um comentário a respeito dessa partida e o que você espera aí da reestreia do Vanderlei Luxemburgo no comando do Vasco. Então vamos começar falando a respeito aí desse jogão importantíssimo aí pro Vasco. Atlético Goianiense e Vasco, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que vai ser realizado nessa quinta-feira, dia 7 de janeiro aí de 2021, lá no estádio Antônio Ascioli, às 21 horas, no estado lá de Goiás. Jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco. A transmissão vai ficar por conta aí da Sport TV e também do Premier. A arbitragem vai ficar por conta de Sávio Pereira Sampaio, auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal, e o VAR fica por conta do Daniel Nobre Bins, lá do Rio Grande do Sul. Nos confrontos foram 17 jogos aí entre Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco tem 9 vitórias com 21 gols, o Atlético Goianiense 4 vitórias, 11 gols, e ainda aí houveram 4 empates. No último jogo, o Vasco tomou uma virada aí dentro de São Januário, Vasco 1, Atlético Goianiense 2, jogo pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Vasco aí vem de derrota, né? Perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense, e o Atlético Goianiense também vem de uma derrota, perdeu de 2-1 para o Grêmio. O desfalque dessa partida fica por conta do Atlético Goianiense, do Dudu e do Gilvan, todos por cartão amarelo aí, terceiro cartão amarelo. No Vasco não haveria nenhum desfalque, mas o Gustavo Torres chegou atrasado na reapresentação do final de ano aí, né, das festas de final de ano, 5 dias de atraso, e não cumpriu aí a determinação dos treinamentos, vai ficar de fora e ainda vai ser punido aí pelo atraso. Os retornos do Atlético vai ter aí o retorno do Zé Roberto, atacante, e do João Vitor, zagueiro, e Natanael, que é lateral. A provável escalação do Vasco deve ser Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Castan e o Henrique. O meio de campo, Bruno Gomes, Collor Gil e Juninho. E no ataque, Pikachu, Thales Magno e Germancano. O Atlético deve vir com Jean, Arnaldo, João Vitor e Éder, Nicolas, Marlon e William Maranhão, Chico, Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrares. Como eu falei aí anteriormente, um jogo importantíssimo, né? Marca aí o campeonato do Luxemburgo. Luxemburgo, que foi apresentado há poucos dias, já declarou que esses últimos 12 jogos aí são um campeonato à parte. O Vasco tem aí um jogo de atraso ainda, né? Tem um jogo para completar contra o Palmeiras, e o Luxemburgo está aí declarando que vai fazer um campeonato à parte. Importante aí vencer o Atlético Goianiense, que está com 32 pontos, né? 4 pontos à frente do Vasco. O primeiro jogo aí, numa sequência de 7 jogos decisivos para o Vasco, jogos que seriam aí de 6 pontos, times que lutam ali diretamente com o Vasco pela zona do rebaixamento. O Vasco, depois desse jogo, vai pegar o Botafogo, ainda pega Curitiba, Bragantino, Bahia, Fortaleza e o Goiás na última rodada. Ainda vai pegar aí também o Corinthians, o Internacional, o próprio Flamengo. Então o Vasco tem que estar aí tirando aí pelo menos 18 pontos desse confronto direto aí, no total de 21, que são 7 jogos. O Vasco tem que estar buscando pelo menos 18 pontos
para se livrar tranquilo aí da zona do rebaixamento e permanecer na primeira divisão. O Luxemburgo aí fez vários testes, né, no time principal em relação ao Sapinto, tá tentando promover aí o retorno do Iago Pikachu, do Ricardo Graça e também do Bruno Gomes, jogador que já merecia estar aí tendo uma oportunidade no time principal, estava aí entregue à seleção brasileira sub-20 e com o Sapinto não estava tendo oportunidade. Outro jogador também importantíssimo no elenco do Vasco, o Ricardo Graça, que vinha formando uma boa zaga aí com o Castan, mas também foi preterido pelo Sapinto. Então o Luxemburgo já chegou demonstrando ali o seu potencial, a sua maneira de gerir o grupo, né? O ambiente já mudou totalmente, os jogadores já estão mais focados, estão mais contentes, já é outro clima em São Januário. Você vê no semblante dos jogadores, nas declarações também, que vão entrar aí com sangue nos olhos, com vontade de vencer e tirar o Vasco dessa situação. O Luxemburgo tem ali a seu favor a conhecer a grande maioria, né, do elenco do Vasco, então ele já está ali implementando as suas modificações. Um jogador que deve ter aí uma oportunidade também com o Luxemburgo é o Juninho, ainda está ali na dúvida entre Juninho e Carlinhos, mas eu acho que ele vai preferir o Juninho, que é um jogador mais ousado, que tem um pouco mais de vontade dentro de campo do que o Carlinhos. O Carlinhos não vinha demonstrando tanto empenho assim durante as partidas. Então é um jogo importante, como eu falei. O Vasco tem que estar buscando essa vitória a todo custo para poder já crescer o moral do grupo, né? Na estreia logo do Luxemburgo, uma vitória seria importante já para a gente sair nessa rodada. Hoje, no caso, na quarta-feira, teremos vários jogos aí que interessam ao time do Vasco, né, para poder a gente estar secando. Na última rodada tivemos uma rodada a favor do Vasco, que foram todos os clubes que estavam brigando ali na frente do Vasco perderam, e o Vasco não fez o papel de casa, acabou perdendo. Uma coisa que foi boa, que os times não se distanciaram, né, manteve-se a mesma distância entre todos os times, né? Então eu acho que agora o Vasco tem que focar diretamente aí, como o Luxemburgo falou, nesse campeonato de 11 jogos. O Vasco vai fazer um a mais contra o Palmeiras, time que o Luxemburgo conhece todos os defeitos ali. O Vasco pode estar tendo até uma vantagem aí em relação ao Palmeiras, pelo Luxemburgo conhecer todo o elenco palmeirense. Vamos ver aí, vamos torcer bastante. Espero aí e acredito numa vitória do Vasco. Eu acho que o Vasco vai conseguir aí uma vitória tranquila de 2-0. Gol do Germancano e o Thales Magno, que na minha opinião vai crescer o futebol do Thales Magno com o Luxemburgo. O Luxemburgo já declarou que sabe como lidar com o Thales, que o Thales estava tendo alguns problemas ali no ambiente ali do elenco. Então vamos torcer que o Luxemburgo chegue e resolva. Eu acho que já mudou da água para o vinho o ambiente. O treinamento agora em tempo integral, 2 vezes por dia, coisa que estava faltando aí na gestão anterior aí do Sapinto. Então o Luxemburgo já declarou que não quer saber o que o Sapinto cometeu, os erros e os acertos, que daqui em diante é com ele mesmo. E a gente sabe aí que ele é um cara que motiva bastante os atletas. Os atletas gostam, né, daquela palavra ali que incentiva, que chama os jogadores no brio, e com certeza aí o Luxemburgo vai trazer de volta a alegria dentro de campo e o entrosamento dessa rapaziada aí que a gente tanto precisa. Deixa aí seus comentários a respeito do que vocês acham aí dessa partida, qual o placar, qual jogador deveria estar entrando, se vocês concordam com essa provável escalação que eu trouxe aqui, se alguns jogadores que vocês acham que deveria ser o titular, para a gente poder aqui bater um papo logo depois do nosso vídeo. E também serve para poder estar dizendo para o YouTube que vocês gostam do conteúdo e que o YouTube aí possa estar mandando os vídeos para mais vascaínos aí interagindo com a gente. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.